Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Future of Money. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é especialíssimo Carlos Bonetti, diretor executivo do Banco BV. Olá, tudo bom, Mariana? Prazer estar aqui com você. Muito bom dividir um pouco do que a gente está fazendo no Banco BV com os seus ouvintes, telespectadores. E hoje a gente também tem um anúncio super especial, que a gente tem uma patrocinadora agora no podcast, que é a Mint, a plataforma de cripto do BTG Pactual. E lá na plataforma eles oferecem a possibilidade de você investir em cripto com facilidade e segurança. Então, se você tiver interesse, é só acessar o link na descrição. Bom, e aí a gente já pode começar falando um pouco da sua história, que você tem ali um histórico gigantesco no Banco do Brasil, agora você está no BV, então tem essa nuance ali entre instituição pública e privada, e você também é super especialista em tecnologia e segurança, então já vamos começar contando um pouco para quem está ouvindo da sua história. Tá bom. Bom, minha história começa aos 15 anos de idade, como estagiário no Banco do Brasil, no interior aqui de São Paulo, numa agência, e comecei ali, passei no concurso do Banco do Brasil ali com 17 anos, já logo na sequência assumi a posição lá, e eu sempre fui muito antenado com inovação, com tecnologia, e olha que naquele tempo, década de 80, falar de tecnologia era uma coisa muito distante, mesmo para o setor financeiro. Eu, logo na sequência, comecei a fazer uma graduação em tecnologia, era a minha zona de interesse, e eu tive a oportunidade de ingressar na área de tecnologia do Banco do Brasil logo muito cedo. E isso me permitiu conhecer muitos temas diferentes, e por isso fui convidado a ir para Brasília para desenvolver uma carreira, na época, na área de crédito do banco, desenvolvendo sistemas de crédito. E como é que era essa questão de tecnologia há tanto tempo atrás, assim? Era raiz, né? Era bastante esforço e pouca máquina e pouca solução de software. Então, quando eu comecei a desenvolver software, as linguagens disponíveis eram muito limitadas. A gente tinha COBOL, a gente tinha Pascal, linguagens que hoje praticamente você não ouve mais falar, era um tempo bastante diferente. Mas me ajudou, porque essa maior necessidade de conhecimento de máquina fez com que eu conseguisse aprender muitas coisas que foram úteis ao longo da minha carreira inteira. Então, esse conhecimento profundo de base de tecnologia me ajuda até hoje em várias discussões que a gente tem no banco. Mas minha carreira foi seguindo, desenvolvi muito tempo, fiquei 28 anos em Brasília, mesmo sendo nascido em São Paulo, mas fiquei um bom tempo lá, e fiquei até minha aposentadoria no Banco do Brasil, né? Eu encerrei minha carreira lá como vice-presidente de riscos, crédito, cobrança, segurança da informação, cyber, então fiz bastante coisa, aprendi bastante coisa nessa trajetória. E eu já tinha sido conselheiro do banco, porque o Banco do Brasil tem uma participação no Banco BV, né, é dono de 50% do banco. Então, eu fui indicado pelo Banco do Brasil como conselheiro do Banco BV. E quando eu me aposentei, eu passei... Não quis ficar quieto, né? Se aposentou, Não. mas continuou. 3 dias depois, eu já estava ajudando numa startup de dados, que é, de novo, minha zona de interesse, de conhecimento, de aprendizado. Então, eu não fiquei 3 dias em casa, já comecei a atuar numa empresa startup de dados, depois fui para uma empresa de loyalty, da Adotes, né, que é uma empresa de programa de benefício, né? Ali me interessou muito o fato de ela ter feito um IPO e os chineses da Ant Group eram um dos investidores nesse IPO. Então, ter a oportunidade de estar próximo e trabalhar com os chineses nesse processo de desenvolvimento da empresa
Foi muito interessante para mim, também aprendi bastante nesse período. Foram 9 meses ali junto da DOTS. E aí veio o convite para eu voltar para o BV agora numa cadeira executiva, como CRO e COO. Então, temas que super aderentes à minha trajetória de carreira. E eu aceitei o convite, estou há quase 2 anos nessa função. E nessa trajetória de quase 2 anos, quando surgiu o tema de ativos digitais, dinheiro do futuro, eh, foi quase que natural eu me habilitar para ser o sponsor desse tema dentro do banco e estar ajudando no desenvolvimento dele e dos projetos que a gente está tocando junto com o time lá. Então, bastante feliz com essa trajetória e nesse momento que eu estou agora, aplicando todo o conhecimento de quase 40 anos, ano que vem eu completo 40 anos de indústria financeira, mas me sentindo um menino, né, podendo desenvolver coisas totalmente novas que a gente nunca experimentou na indústria financeira. E aí aproveita e já me conta o que vocês estão desenvolvendo lá, né? Porque vocês estão no Drex e tudo mais, mas a gente quer saber detalhes. O que rolou nesses últimos anos e o que vocês estão fazendo agora? Boa. O banco, ele tem uma pegada de inovação. O banco é um banco tradicional, mas um banco que vem se posicionando numa linha de vanguarda de inovação e de se posicionar como um banco digital que tem oferta múltipla de produtos para os seus clientes, mas entendeu que para fazer essa expansão, essa inovação, seria muito mais produtivo se aproximar de empresas inovadoras, de startups, que poderiam acelerar esse processo de inovação. E para coordenar, governar tudo isso, nós criamos um programa que chama BVX, onde a gente tem dentro do BVX todas as ações de inovação e de parcerias com startups para acelerar o processo do banco. O dinheiro do futuro está dentro desse contexto, mas Open Finance está dentro desse contexto, várias outras iniciativas que envolvem tecnologia, Beyond Bank, Embedded Finance, tudo isso está dentro desse contexto, e a gente tem trabalhado com alguns temas, e o Drex acho que é um tema bastante importante dentro dessa categoria, porque a gente acredita muito que a indústria pode evoluir do ponto de vista de velocidade, segurança e custo para o cliente, aplicando esse conjunto de tecnologias, e o Drex é mais uma tecnologia, né, que se apresenta nesse contexto para a gente poder desenvolver novas soluções, entregar mais proposta de valor para o cliente e se diferenciar nesse mercado que tem tantos atores, tantos agentes, né? Se diferenciar oferecendo soluções mais fluidas, soluções mais baratas, soluções seguras, principalmente, para que o cliente possa resolver o seu dia a dia com soluções financeiras inovadoras. E aí, de tudo esse apanhado que você me contou, eu fiquei já pensando em... Tenho várias dúvidas agora, mas fiquei pensando como que foi para você passar para essa mudança? Porque quando a gente fala de tecnologia e quando a gente fala de uma pessoa que está ali há décadas de experiência, a gente pega ali um recorte ali dos anos 2000 para cá e foi assim uma aceleração gigantesca em tudo que tem a ver com tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia ligada a finanças, a gente já pensa numa camada ali extra de segurança que a gente precisa ter para trazer todas essas novidades que estão ali chovendo, que você está me contando, né, de relação com startups e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, que isso seja aplicável quando a gente está falando do dinheiro, e principalmente o dinheiro das outras pessoas, de empresas e tudo mais. Então, como é que foi para você tá ali, literalmente, né, no olho do furacão, de tudo isso acontecendo, e principalmente quando a gente fala de você migrar ali do setor público para o privado? Bom, vamos lá, vamos separar um pouquinho. Do ponto de vista de evolução da tecnologia e da segurança necessária, né? Acho que uma característica do setor financeiro, principalmente o setor financeiro brasileiro, é garantir que essa evolução tecnológica ela se dá em compasso com a segurança necessária. Então, é muito fácil você perceber que o investimento em novas tecnologias ela caminha de mãos dadas com o investimento em segurança
para proteger esse ambiente novo, né, de novas tecnologias. Então, isso está andando para e passo. Não é diferente no Banco BV, a gente tem essa preocupação de o investimento que a gente faz em change do banco é acompanhado por uma parcela de investimento no desenvolvimento da camada de segurança necessária. Porque não é sustentável um modelo de negócio na indústria financeira que não tem essa proteção e essa preocupação com a camada de segurança. Talvez um dos valores mais percebidos pelo usuário de sistema financeiro é a segurança, é o meu dinheiro, né? Eu quero entender se ele está protegido, se ele é seguro, se o ambiente que eu estou transacionando ele é seguro, se ele me dá a questão da privacidade dos meus dados. Então, é natural que a evolução do sistema financeiro, de novas tecnologias, se dê de mãos dadas com a segurança desse ambiente transacional. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a diferença entre banco de economia mista, público ou banco privado, eu diria que na base, no fundamento, é a mesma coisa. Assim, os interesses, a disputa por mercado, a necessidade de ser competitivo, tudo isso é igual, né? Você está competindo em pé de igualdade, você está disputando o mesmo cliente, você está oferecendo produtos que muitas vezes são muito parecidos. Então, a necessidade de velocidade, de oferta de valor, tudo isso é muito parecido. Quais são as principais diferenças? Na indústria privada, você tem uma velocidade maior porque você tem um modelo de governança diferente. E aqui não tem melhor e pior, tem diferenças, né? Então, lá no banco público, eu tinha que fazer licitação, tinha uma lei que eu tinha que cumprir para comprar uma nova tecnologia, por exemplo. No setor privado, eu tenho um grau de liberdade maior, eu tenho mais velocidade para fazer isso. Mas eu vou te dizer que isso nunca impediu que as evoluções, se você olhar hoje o que o Banco do Brasil oferece de solução e que qualquer outro banco privado oferece com solução de tecnologia, é muito parecido, você não vê grandes diferenças. Então, o fato de estar operando nesse modelo, com essa governança há tanto tempo, fez com que cada um dos agentes, banco público ou banco privado, desenvolvesse as suas capacidades de fazer isso andar na velocidade que é necessária. Mas, no banco privado, eu tenho alguns graus de liberdade a mais e uma velocidade um pouquinho maior do que no banco público. Então, acho que essa é a principal diferença. Bom, então agora que a gente já fez um apanhado aqui sobre tecnologia e finanças e tudo mais, eu já vou entrar no assunto Drex, porque eu acho que o Drex tem ali a sua importância quando a gente fala que, assim, a gente pode mudar, né, a forma como a gente enxerga o dinheiro. Acho que quando a gente fala de criptomoedas, ativos digitais e tudo mais, a gente já teve ali, né, uma mudança muito grande, mas não teve uma proporção assim, né, nível de um governo tá implementando uma moeda digital, como que vai ser isso, as pessoas, como que as pessoas vão usar, como que as empresas, os bancos vão lidar com isso, porque se o governo tá fazendo, né, teoricamente ali todo mundo também vai ter que embarcar junto e tem muito interesse de bancos, empresas que estão ali, né, no teste piloto, querendo realmente participar disso. Então me conta, né, o que vocês estão fazendo em relação ao Drex, o que você acha sobre isso, né, e perspectivas para o futuro, que é o que a gente gosta de falar aqui, é o futuro. Muito bom. Bom, veja só. Primeiro, o Banco PV acredita muito nessa evolução do dinheiro digital. É um movimento que a gente tem acompanhado não só aqui no Brasil, mas em outras geografias. Então, vários bancos centrais estão investindo nas suas próprias moedas digitais. A gente vê que isso tem uma capacidade de transformação de modelos de negócio, talvez uma das mais significativas dos últimos tempos. Porque ele é muito sintomático assim, para a população em geral, que não está tão próximo desse tema, entender assim, mas o Drex é dinheiro digital, mas serve para quê? Qual a diferença para o Pix? O dinheiro já não é digital, já não está lá, não transfiro de forma digital, mas o Drex ele traz algumas características embutidas nele que o Pix não tem, que o dinheiro físico não tem, que é a capacidade de ser programável, por exemplo.
que talvez seja uma das grandes diferenças para explicar didaticamente por que eu preciso de um dinheiro digital, né, uma moeda digital, é essa capacidade de, usando tecnologias como blockchain, que garante ali privacidade e a questão da transação única, né, e eu programar o dinheiro e poder resolver problemas que hoje eu não consigo resolver por não ter essa capacidade do dinheiro ser programável. Acho que um bom exemplo para isso é um caso de uso que a gente está experimentando. Então, vale dizer, o BV foi um dos consórcios selecionados pelo Banco Central para participar de todo o desenvolvimento do Drex. Então, a gente está desde o início participando desse processo, desde a fase 1. A gente já fez algumas transações com o Drex, né, através de transação de títulos públicos, né, que foi o primeiro exercício, caso de uso do Banco Central. Mas se a gente trouxer aqui para o principal negócio do banco, que é o financiamento de veículos, o banco é líder em financiamento de veículos há mais de uma década no Brasil. Então, nada mais natural do que a gente pensar em evolução do modelo de negócio, onde o banco é líder, aplicando novas tecnologias. Então, agora para a fase 2 do Drex, no Banco Central, o nosso caso de uso principal é o do financiamento de veículos. E qual é um problema que a gente tem hoje, uma dor que a gente tem hoje, que a gente poderia resolver com o Drex, a questão do dinheiro programável? É exatamente a questão da liquidação financeira e o registro do veículo para o comprador, né? A transferência de posse. Com o Drex, a gente pode embutir contratos inteligentes para fazer com que a liquidação financeira e a transferência da posse se deem simultaneamente, conectando todos os atores que estão envolvidos nessa transação: o comprador do veículo, o vendedor do veículo, o registro no Detran, o registro do gravame, o gravame do bem financiado e o crédito no banco. Então, a gente consegue fazer tudo isso numa transação de forma mais rápida, mais simples para o usuário, né, para o cliente, e mais barato, porque a gente integra tudo isso numa camada única. Então, esse, talvez, de forma didática, seja um exemplo de como o Drex pode facilitar a vida do dia a dia da pessoa, mas isso falando de pessoa física. A gente pode ter N outros exemplos para empresas, para governos, né, transações intra e extrafronteiriças. Então, tem uma série de outros benefícios. O banco tem essa tese do financiamento de veículo, que ele já está desenvolvendo com alguns parceiros, está no laboratório do Drex no Banco Central com esse case de uso. A gente tem outros, como, por exemplo, negócio de captação, emissão de CDBs, fazer emissão de CDB tokenizado. Isso é uma outra tese que a gente está experimentando. A gente já fez um exercício com os funcionários do banco, fazendo um NFT, né, tokenizado, para fazer uma ação social, vendendo esse token para os funcionários do banco, e a arrecadação dessa venda dos tokens gerou recurso para uma ação social que o banco patrocina. Então, são exemplos de coisas que a gente está exercitando, aprendendo, e a gente acredita muito que pode ter muito valor olhando aqui em perspectiva no futuro. Não, quando você me falou sobre essa questão de vocês serem líderes, né, no financiamento de veículos, eu pensei, pronto, é isso. Quando o Drex lançar, eles vão estourar, porque esse exemplo do veículo é o exemplo, assim, líder de todo mundo que eu chamo aqui para falar sobre Drex. E aí a gente pergunta, né, o que você acha, como que o Drex vai ser usado pela população. Todo mundo fala essa questão do veículo, né, até os meus colegas de redação e tudo mais, eles ficam me zoando, porque eu reclamo, porque, nossa, todo mundo fala o mesmo exemplo, tá repetitivo já, mas eu acho que realmente vai ser uma das coisas que vai ali entrar, principalmente quando a gente fala de Drex na vida do brasileiro mesmo. Exato. Então, enfim, acho que esse é um exemplo muito bom, né? Vai ter aquela questão de que você não vai precisar mais, quando você vai comprar um carro, ter aquela confiança, né? Ah, eu mando o dinheiro primeiro e aí eu fico tendo que confiar que a pessoa vai, né, transferir o carro para mim, ou eu não mando o dinheiro primeiro, aí a pessoa que está vendendo o carro fica naquela questão. Então, acho que já é um super exemplo de como o Drex vai sim
estar tão inserido, né, na nossa vida quanto o Pix, Open Finance e várias outras novidades ali que também foram um sucesso, que o Banco Central também agora nos últimos anos que está ali, né, empenhado em inovação, então também é louvável. Posso Mas te dar 2 outros exemplos? diga, Até para você ótimo. poder usar Sim, outros, sim, por né. favor. Então vamos pegar um outro para a nossa vida cotidiana, que é a compra de imóvel. Uhum. Né? Quando a gente vai comprar imóvel, você tem toda lá a história do registro do imóvel, quando você vai financiar um imóvel, quando que o banco vai liberar esse recurso, depende do registro, e as coisas são separadas, você faz o financiamento, dá a entrada no documento lá no cartório para fazer o registro, você tem que apresentar o registro para o banco liquidar o financiamento para o vendedor do imóvel. Com o Drex, aqui também a gente tem uma ótima solução, porque você pode programar o dinheiro e a liquidação ser concomitante ao registro. Então, o banco libera o financiamento, atrela isso a um contrato inteligente, que fica vinculado ao registro do imóvel para o comprador, e aí libera o dinheiro automaticamente para o vendedor. Então, essa é um outro exemplo de uso no nosso dia a dia, né, que seria muito útil. Pegando um terceiro exemplo, programas sociais, o governo paga Bolsa Família, Vale Gás, Vale Creche, uma série de benefícios sociais que hoje eu tenho que ter um cartãozinho, tenho que mandar o dinheiro, o cara tem que ir num lugar para sacar o dinheiro, né? E com o Drex, você poderia fazer com que o pagamento do benefício fosse feito através do Drex e já programar para que aquele dinheiro ele é destinado, porque hoje você não controla como esse recurso será usado. Com o Drex, você pode programar para aquilo, por exemplo, que ele não deveria ser usado. Então, um Vale Gás não poder ser usado para qualquer atividade que não seja para alimentação, por exemplo, né? Então, esse tipo de benefício você também teria com o Drex. E para terminar, um exemplo de empresas, né? Se eu pegar aqui uma empresa que faz comércio internacional e precisa fazer um pagamento de uma compra que ele está fazendo de um outro país, de uma empresa em outro país. Hoje, essas empresas dependem do SWIFT para fazer o pagamento, do câmbio para fazer a conversão da moeda, né? Normalmente as transações são feitas em dólar. Se a gente pensa em países que têm suas moedas digitais, eu posso, inclusive, eliminar a necessidade do SWIFT, acelerar o tempo de liquidação e, por exemplo, programar o dinheiro para que o pagamento seja feito no recebimento daquele produto que foi comprado, importado. Então, é um outro exemplo que vai facilitar muito a liquidação financeira entre empresas quando a gente tiver todo esse tipo de tecnologia aplicada nos negócios do dia a dia. Bom, muito bom. Acho que é muito bom a gente trazer esses exemplos até para quem está ouvindo entender exatamente de forma concreta como que isso vai acontecer. Porque a gente fica aqui falando sobre tecnologia, porque na rede eles vão registrar a transação XYZ e, assim, né? Querendo ou não, isso não quer dizer nada, né? Uhum. Só quer Isso é dizer para quem tecnologia. é tecnologia que, principalmente quando a gente fala de uma coisa que vai ser adotada em massa, o ideal é que a gente nem saiba disso. Então, assim, eu pessoalmente, como Mariana, aqui, eu estou muito feliz de finalmente ter trazido ali vários outros exemplos do Drex, além do carro, que também é muito importante. Mas aí, para continuar o nosso papo, também tem uma outra questão, né? Que a gente fala de Drex. O Drex, ele parou ali, né, num desafio ali, em questão da privacidade, Uhum. tá gerando atraso ali no lançamento e tudo mais. E, enfim, a gente fica meio preocupado também com isso. Você que está ali mais envolvido nessa questão, eu quero saber o que que você acha sobre isso, né? Se já existe ali um horizonte próximo que essa questão vai ser resolvida, como que isso vai afetar o lançamento, principalmente pensando que vocês são uma empresa que está ali, né, é, diretamente no projeto piloto. Muito bom. Bom, primeiro, eu acho que esse tema da privacidade ele é super importante. Como a gente falou antes, não dá para você pensar em inovação de serviço financeiro com novas tecnologias sem estar caminhando junto à proteção, à segurança. Então, isso é um valor percebido pelas pessoas e exigido até pelas pessoas. Então, acho que aqui o Drex, acho que está correto, o Banco Central, em
colocar isso como uma camada necessária para que a gente consiga evoluir para um produto, de fato, pronto para ser lançado. Eu tenho certeza absoluta que esse problema vai ser resolvido, essa é a questão da privacidade. Nós, ao longo da história, já resolvemos problemas tão ou mais complexos do que esse. Eu acho que a própria colaboração entre os países, que acaba sendo uma preocupação, um tema em todos os países que estão desenvolvendo suas moedas digitais. Recentemente, ouvindo o Roberto Campos falar, ele comentou, inclusive, de uma troca de experiências com o Banco Central da Coreia do Sul, né? Exatamente falando sobre essa camada de privacidade. Então, assim, a gente acredita muito que essa necessidade dessa camada de privacidade vai ser resolvida dentro de um tempo possível, né? Eu acho que aqui a gente tem que ter, não deve ter o tempo como, a pressa não é uma virtude aqui. A gente tem que ter uma solução robusta, escalável e que a gente consiga desenvolver vários modelos de negócio em cima dessa plataforma. Eu acho que isso é o mais importante para a indústria. E essa fase 2, com esses casos de uso diferentes, onde os bancos puderam propor serviços diferentes, vai ajudar nesse amadurecimento, sabe? Eu acredito muito que a gente vai avançar muito com os casos de uso, com as soluções. O Banco Central vai testar várias outras soluções de segurança e a gente está acompanhando isso muito de perto e vai ser resolvido. E em breve a gente vai ter isso pronto para a gente colher os benefícios dessa solução. Bom, e enquanto o Drex ainda está sendo desenvolvido, a gente tem outras coisas. Quando a gente fala de futuro de dinheiro, tem muito o que se falar, e a gente também tem muitas outras coisas avançando nesse sentido. A gente tem blockchain, criptomoedas e tudo mais, que é uma coisa que tem ali sua relação com o Drex, mas estão ali, já surgiram já há mais de década e estão ali avançando, enquanto o Drex está sendo desenvolvido. Quero saber a sua opinião sobre isso, porque o Drex tem a sua importância, mas se a gente for parar para pensar, é muito difícil pensar que o Drex vai matar as criptomoedas no Brasil, né? Então, vai ser uma coisa ali que vai ficar ali junto, caminhar junto. Então, eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Como que você acha que isso vai acontecer? Bom, primeiro, eu concordo absolutamente que o Drex ele não é um concorrente para criptomoedas, acho que são coisas diferentes e há espaço para convivência e crescimento dos dois mercados, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, concordo também que as tecnologias que estão por trás do Drex, elas estão aí para serem utilizadas. Então, quando a gente fala de blockchain, smart contract, quando a gente fala de qualquer outro tipo de solução de tecnologia que está embarcada no Drex, você não só pode, como deve aplicar essas tecnologias para desenvolver os seus negócios. O Drex ele traz uma característica, uma capacidade que a gente vai aproveitar quando ele estiver pronto. Mas enquanto isso não acontece, não é que a gente está parado esperando isso estar pronto. A gente está aplicando essas tecnologias em outras soluções, em outros ambientes e nos nossos produtos atuais. Então, tokenizar ativos. Uma coisa que a gente está já desenvolvendo um piloto para tokenizar recebíveis. A gente teve recentemente uma alteração do Marco Legal de Garantias no Brasil, que permitiu que uma mesma garantia seja vinculada a mais de um empréstimo, por exemplo, e olha aí o ambiente propício para você fazer tokenização de garantias para vinculá-las aos empréstimos, às operações de crédito. Não preciso de Drex para isso, eu preciso da tecnologia. E, aliás, sem a tecnologia, eu teria dificuldade de controlar e gerir esse tipo de solução, de vincular a mesma garantia em mais de um empréstimo. Seria bem mais complexo, bem mais caro, e a tokenização me dá um caminho para fazer isso de forma viável. Então, não é exclusividade do BV, várias instituições estão pensando e trabalhando nesse tipo de coisa, mas o BV está investindo fortemente nessa construção, usando as tecnologias. E quando o Drex vier, isso é mais uma camada, é mais uma plataforma que a gente vai usar para embarcar essas soluções. Então, a gente está E pelo que você trabalhando. me conta, a tokenização é o que o BV está apostando mais quando a gente pensa, né, nesse conjunto ali de tecnologias ligadas a ativos digitais, blockchain, ou tem alguma outra coisa?
Eu acho que a tokenização é um habilitador importante para várias coisas que a gente está pensando em fazer de evolução do negócio, do modelo de negócio. Então, ela sem dúvida é uma aposta importante quando a gente fala de Beyond the Bank, quando a gente fala de Embedded Finance, tokenização, smart contract, está por trás dessa evolução que a gente está desenvolvendo. Então, sim, essa é uma aposta forte nossa, de que isso é habilitador e destrava muito valor nessa inovação de soluções financeiras hoje no mercado. E você que é uma pessoa que está envolvida com tecnologia e finanças há um bom tempo, já teve aí ligação com quando a gente pensa de tecnologia, tecnologia é uma coisa global. Então, com certeza ali outros países, já teve até ligação com a China e tudo mais. Eu queria que você me contasse como que você enxerga o posicionamento do Brasil, e aí até o posicionamento do BV no Brasil, pensando nesse movimento ali de transformação quando a gente pensa em tecnologia, finanças e tudo mais. Porque querendo ou não, muita gente pensa que não, mas o Brasil está numa posição de destaque. Sem dúvida. E, historicamente, o Brasil tem uma posição de destaque quando a gente fala de tecnologia bancária, né? Aplicada a serviços financeiros. Historicamente, o Brasil tem essa posição e ele vem mantendo essa posição de destaque. Você vê que, do ponto de vista de soluções e oferta de produtos para os clientes de bancos brasileiros, é muito completo, é muito tecnológico, é muito digital, cada vez mais. Então, acho que isso confirma a tese de que o Brasil, de fato, é destaque ao redor do mundo. Quando fala do BV, o BV ele vem nessa trajetória de se posicionar como um banco digital completo. Tem vários produtos onde o banco já tem um destaque bastante importante. A gente falou aqui do financiamento de veículos, mas a gente precisa dizer também que o BV é líder no financiamento de placas solares, de autogeração, né, solar, de energia solar. É um outro negócio que a gente desenvolveu junto com uma startup. Então, de novo, a aposta de se aproximar de startups para desenvolver novos modelos de negócio com tecnologia embarcada. Então, desenvolver junto com o Portal Solar, um marketplace que conecta vendedores de placa, instaladores, quem faz projetos de geração, autogeração e os consumidores finais com o financiamento do banco. Esse é um outro bom exemplo de como a gente está conectado com esse ambiente de startups e está desenvolvendo negócios que dão certo, que geram resultado, que são sucesso e que ganham liderança no mercado brasileiro. E no mercado de pessoa jurídica, o banco vem se destacando, por exemplo, no negócio com FDICs, em mercado de capitais, distribuição de dívida privada em mercado de capitais. A gente tem aplicado também algumas tecnologias para acelerar esse processo e baixar o custo de emissão de dívida em mercado de capitais para empresas brasileiras. Então, esses são alguns exemplos que colocam e nos permitem dizer que o Brasil, sim, é destaque no mundo em relação de aplicação de tecnologia bancária e o BV, sim, está bem posicionado dentro do cenário brasileiro para ser um banco competitivo, digital e que oferece muitas soluções bastante interessantes com um custo bastante atrativo para os seus clientes. Legal, e a gente falou muito sobre blockchain, Drex, ativos digitais. É um assunto que a gente fala bastante aqui no Future of Money, que a gente sente a necessidade de trazer cada vez mais, né, para o público geral, porque é uma questão que está ali crescendo, mas também existem outras tecnologias que estão tendo tanto destaque quanto, né? Inteligência artificial, uma delas. E aí eu queria saber de você, pensando nessas outras tecnologias, o que você acha que tem ali, tá dando para encaixar quando a gente fala de finanças, né? Inteligência artificial a gente já vê vários bancos usando. Tem mais alguma outra coisa? Enfim, o que você acha? Eu acho que a questão da inteligência artificial hoje é uma grande aposta, né, porque ela traz uma capacidade de eficiência e de evolução mais rápida de uma série de aspectos que envolve a indústria financeira, não só aplicada à indústria financeira, mas trazendo aqui para o nosso negócio, ela é algo transformador, ela traz uma capacidade de gerar novas oportunidades com redução de custos e mais eficiência muito grande. Aqui, eu acho que hoje não tem banco no Brasil que não está investindo nessa tendência, já capturando valor. No caso do BV, a gente tem aplicado já inteligência artificial em várias situações,
desde atendimento até a validação de modelos internos, processos de crédito, né, para fazer mais aprovação de crédito, porque tem a capacidade de ler informações muito maior do que um humano. Então, isso traz uma série de benefícios e a gente acredita muito nessa tecnologia para dar o próximo passo. Junto dela vem uma necessidade muito grande e crescente de capacidade de processamento. Então, acho que tem 2 temas, né? Que é o primeiro, o consumo de energia, e o segundo, a capacidade de processamento. E acho que aí vem uma outra tendência, que é a computação quântica, que se associa à inteligência artificial para permitir que esses modelos continuem evoluindo e sendo aplicados em mais larga escala. Então, acho que aqui tem um campo de desenvolvimento muito forte e que a gente precisa estar próximo e acompanhando. Então, eu diria que a inteligência artificial e a computação quântica vão andar de braços dados aí no futuro aí dos próximos 3, 5 anos, certamente. E me conta um pouco mais sobre computação quântica, porque é um tema que parece super complicado. A gente já falou algumas vezes aqui no Future of Money, mas eu acho que quem está ouvindo ainda não é tão familiar com o assunto. É uma forma de você, vou tentar ser didático, é uma forma de você construir o seu hardware, a solução onde você executa os sistemas com uma capacidade de velocidade de processamento e de capacidade de processamento de dados em larga escala, muito superior à capacidade que a gente tem hoje nos ambientes tradicionais. Então, ele é uma quebra de paradigma da capacidade de processamento de grandes volumes com velocidades e aplicado com inteligência artificial, isso se multiplica ainda mais. Então, eu diria que se a gente fala que está na era dos dados e que a inteligência artificial me ajuda a tirar valor desses dados, a computação quântica ele é a plataforma que viabiliza que tudo isso aconteça num tempo razoável. A gente vai ter cada vez mais dados, a gente vai ter cada vez mais modelos de inteligência artificial que tem que aprender constantemente. Se eu não tiver uma plataforma que me permita velocidade para fazer tudo isso rodar, eu fico aqui com algo que não vai entregar todo o valor que pode. Falando aqui, eu me lembrei, a minha tese de mestrado foi sobre redes neurais, década de 90. Estudando aqui na USP, eu desenvolvi um modelo de crédito que usava redes neurais, que aprendia sozinho e melhorava a qualidade de decisão de crédito. E eu tinha o conhecimento para aplicar redes neurais, eu tinha o pacote de software para fazer redes neurais, mas para rodar o meu sistema, o meu algoritmo, eu precisava do supercomputador da USP para rodar. Então, não era aplicável no banco, não tinha máquina para rodar aquilo que era muito legal, que tinha bons resultados, mas que eu não tinha performance, não tinha como rodar aquilo. Então, eu estou usando esse exemplo porque E eu fiquei até com uma algo... dúvida. Isso você falou que era na década de 90. Agora isso já mudou ou ainda não? Hoje totalmente. Hoje eu tenho capacidade, hoje eu tenho supercomputadores que me permitem fazer isso. Só que a escala de volume de dados e de capacidade dos modelos com inteligência artificial continuam escalando de forma muito rápida. É que, fazendo analogia com a década de 90, se eu não tivesse computação quântica, uma das preocupações é eu ter todo esse arcabouço aqui e não ter máquina para ter performance, para entregar resultado com uma velocidade adequada. A computação quântica é essa resposta a essa variável de performance. Então, por isso, acho que essas coisas vão andar juntas. E a gente estava falando tudo sobre tecnologia, eu até fiquei com uma dúvida aqui, que eu acho que a resposta vai ser um óbvio não, mas eu vou perguntar ainda assim, porque a gente falou muito sobre tecnologia, a gente falou muito sobre startups, e o que eu mais vejo, principalmente assim, fazendo cobertura aqui para o Future of Money, é startup com várias ideias mirabolantes e tudo mais, e nos últimos anos isso virou muito frutífero. Essas ideias mirabolantes, elas estão realmente sendo aplicadas e elas estão funcionando. Várias startups que a gente viu por aí virando um sucesso, né, e tudo mais. Então, a minha dúvida é, pensando para o lado de tecnologia, você acha que a gente já tem estrutura de tecnologia para
fazer tudo isso? Transformar todas essas ideias mirabolantes em realidade? Ou você acha que ainda tem espaço para criarem mais tecnologia para ajudar nisso? Você acha que a gente já está com a faca e o queijo na mão ou não? A resposta é depende. Tem muita coisa que sim, né? Tem muita coisa, muita ideia boa que já tem tecnologia para aplicar. Agora, existem N outras ideias muito na vanguarda que a gente ainda precisa de mais tempo para criar as condições para aproveitar toda a sua potência. Eu diria que hoje os sistemas de bancos estão muito mais... a arquitetura de sistemas evoluiu tanto que permite eu acoplar soluções externas e fazer uma prova de conceito, por exemplo, com uma velocidade muito maior do que no meu tempo lá de desenvolvimento de sistema em mainframe, onde era tudo monolito e eu jamais conseguiria plugar lá qualquer solução externa para fazer um teste. Era bem difícil fazer isso, eu tinha que fazer num ambiente apartado para testar qualquer coisa. E nunca ia ser num ambiente produtivo. Agora não. Agora a arquitetura evoluiu tanto e a forma de desenvolver os sistemas hoje está tão desacoplado, a coisa é tão mais por microserviços, que eu consigo trazer uma startup e rapidamente conectar para fazer um teste num ambiente controlado, pequeno, rápido, e validar a tese, validar a ideia, e aí decidir investir na ideia para escalar ela. Então, essa evolução de arquitetura, principalmente, permite hoje eu testar mais rápido essas ideias e aquelas promissoras eu investir de forma mais rápida. Então, isso traz um ambiente para startups muito mais favorável do que era lá na minha década de 90, quando eu tinha só monolito e mainframe, isso era praticamente impossível. Por isso, então, eu digo que depende. Tem um ambiente muito mais favorável hoje do que tinha antes, e certamente daqui 5 anos, se você me perguntar isso, a resposta vai ser outra. A gente vai ter ainda condições melhores para fazer isso. E aí eu nem sei como que vai ser essa história. Eu tive uma vez visitando, eu fiz um curso na Universidade de Toronto e eu estive visitando algumas startups lá tem uma incubadora de startups naquela região. E tinha um banco lá, pequeno, que ele falava o seguinte, olha, eu não sei quantos produtos eu tenho uma plataforma e quem desenvolve os produtos são startups. Elas usam a minha plataforma para disponibilizar produtos. Então, era uma plataforma aberta. Era como um ambiente da Apple para disponibilizar soluções, aplicativos, app. Então, era mais ou menos isso para a indústria financeira. A ideia era muito legal e ali criava um ambiente para você construir soluções e disponibilizar nessa plataforma e buscar clientes, porque cada solução ali se beneficiava da sua entrega de valor, que me parece um futuro possível de eu ter super apps, plataformas abertas, soluções. É menos fidelidade ao banco e mais ao serviço, à experiência, à qualidade de oferta, sabe? Então, é possível que a gente veja esse tipo de coisa num futuro não tão longe. Muito bom. Agora, para finalizar, a impressão que você me passa e que com certeza também passou para quem está ouvindo é que você é uma pessoa que tem muita experiência e não só isso, mas você também foi pioneiro ali, né, investindo em tecnologia, querendo trabalhar com isso, desenvolver coisas novas num momento em que muita gente não estava nem pensando nisso. Só que quando a gente faz um paralelo com o momento atual é super diferente, tá todo mundo interessado em tecnologia, todo mundo querendo construir coisas novas, então eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que estão querendo desenvolver coisas novas em tecnologia, principalmente tecnologias envolvendo finanças e, enfim, uma dica para quem quer começar agora. Invista nas ideias. A tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. Lá atrás, eu investia muito tempo para aprender a linguagem de programação. Hoje em dia, eu não preciso nem saber programar para usar a tecnologia. Então, invista nas ideias. Foca na ideia e usa a tecnologia como meio para viabilizar a sua ideia. Acho que esse é o melhor começo.
Muito bom. Bom, eu gostei muito do papo. Acho que todas as minhas dúvidas foram super solucionadas e a gente aprofundou bastante em tecnologia aqui. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você também gostaria de falar. Não, acho que foi ótimo, a conversa foi muito boa, várias perguntas boas. Acho que para terminar aqui, eu queria deixar uma mensagem com relação ao banco. O banco ele vem investindo bastante para gerar experiências positivas para os clientes. Então, eu queria deixar um convite para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, experimentar as soluções do BV, baixar o app, testar lá a conta, o cartão, o financiamento de veículo, e nos dê seu feedback positivo para a gente continuar melhorando e aplicando essas tecnologias novas para entregar mais benefício para esse cliente. Era Bom, isso. muito bom. Eu também vou fazer o meu jabá aqui, né? Que quem está ouvindo a gente e quiser saber mais sobre o futuro do dinheiro, é só se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e a gente também tem as notícias todos os dias no site da Exame. E aí eu queria agradecer, né, Bonete? Muito obrigada por ter vindo aqui. Também queria agradecer a nossa patrocinadora Mint. E é isso, a gente vai ficando por aqui.